Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Estamos aqui para apresentar o Andrés e o Robert como novos jogadores do Vasco, mas antes eu queria dar aqui umas palavrinhas, fazer uma pequena introdução, porque há muitos assuntos que têm vindo à baila e eu acho oportuno esclarecer ou comunicar algumas coisas. Primeiro, estes dois jogadores vêm neste timing porque o Vasco tem um processo criterioso e rigoroso de seleção de jogadores e de contratações, respeitando, mais uma vez, o chavão que vocês não gostam de ouvir, um rigor orçamental e financeiro, para trazer jogadores do nível do Robert e do Andrés nas condições que nós podemos pagar. Não é fácil, demora o seu tempo, mas esperemos que dê os seus frutos e estamos aqui por isso. Além do mais, para além do critério financeiro, nós queremos jogadores que queiram vestir verdadeiramente a camisa do Vasco, que entendam o momento do Vasco, que tenham vontade e personalidade para representar este escudo centenário e para comprar esta luta que nós estamos neste momento na classificação. Dizendo ainda que estamos ainda atentos ao mercado, em breve vai ser apresentado um outro jogador que já chegou ao Rio, como vocês sabem, uma oportunidade de mercado e que neste momento existe mais negociações para a chegada provavelmente de um outro para além desse que vai ser apresentado. Explicar que em relação à saída do nosso jogador João Vítor, muito se especulou e muito se falou, era algo que não estava previsto, o jogador inclusivamente num determinado momento ao treinador e à diretiva ele comunicou que queria ficar e depois no dia seguinte mudou de opinião e pediu para sair. Ou seja, era algo que não estava previsto e que na verdade nós não estávamos contando. Por último caso, eu queria falar para todo o torcedor vascaíno, dizer que há muita desinformação saindo na imprensa, nas redes, em todo lado, que provoca, na verdade, dificulta algumas negociações, para começar, pode inflacionar alguns valores e provoca uma expectativa que nem sempre joga a favor do Vasco e nem sempre é favorável também para a expectativa do torcedor. Por outro lado, e por último, queria comunicar que neste momento não existe nenhuma negociação em curso para a saída do Ryan, ok? Desta forma, vou passar a palavra às estrelas do dia, que é o Robert e o Andrés, ok? Muito obrigado pela atenção. Primeiro ajuda, depois faz cada um. Pode ir. Agora uma com o Robert e uma com o Andrés, separado. Ok. Chega para aí um pouquinho, para na camisa. Espera aí, Andrés. Mas depois que tirar vocês, velho. Quem tirar a foto, você toca. Pode tirar. Mas se você sentir preferir fazer por cima, tá você. Como é preto, acho que é melhor tirar. Quer tirar para mostrar isso? Tá bem? Sim, mano. Pode ser pegar a chuteirinha para ele fazer a foto. A do Robert está aqui. Essa do Andrés. Não, aí eles fazem. Estamos a querer comer. Vocês fazem? Robert, gostei muito. Pode chamar. Deixa eu ver. Mostras aí? Eu também estou aqui. Isto é ligado no microfone só se tu estiver. Para aquele ali do meio. Mostra com o escudo. Ô, Laura, mostra com o escudo para frente que tem o nome de vocês.
Pede pro André. Isso. Aqui, ó. Pega aqui, guarda. Boa tarde, senhores. Os dois? Tá. Thiago Carvalho, repórter da Band, tudo bem? Bom, para o Andrés, queria saber como foi para você a estreia, primeira vez jogando em São Januário, se você se sentiu bem, gostou do clima da torcida. E para o Robert, a gente viu nas redes sociais fotos suas de criança com a camisa do Vasco. Queria saber se realmente é o seu time de infância, se tem uma relação com o Vasco, se está realizando um sonho hoje em estar vestindo essa camisa. Obrigado. Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Boa tarde a todos. Cara, sempre tive um prazer enorme de querer vestir a camisa do Vasco. Como eu falei, minha família toda é vascaína. Em Brasília, onde eu moro, tem muito vascaíno. E eu estou sentindo honrado de verdade de vestir essa camisa, que eu acho que eu realizei um sonho mesmo. E é isso. Estou muito feliz e para cima. Buenas tardes. Primeramente, a tu pregunta, me sentí muy feliz, contento en medio del campo, con la torcida. Se sentía la vibra, la energía, y afortunadamente pude entrar y marcar mi primera asistencia. Esperamos que vengan muchas y muchos goles más para celebrarlos con ellos. Boa tarde, Robert. Boa tarde, Carlos. Robert, vou começar com você. Você teve uma negociação agora, no final da janela de transferências. Eu queria entender um pouco essa linha do tempo. Qual foi o momento que o Vasco te procurou e se você está pronto para jogar contra o Botafogo? E, Carlos, quem foi dentro do Vasco que foi buscar a sua negociação? Qual é a figura principal no seu ponto de vista? E por que, no nosso tempo aqui, houve uma pequena demora? Eu queria saber o motivo. Obrigado. Boa tarde. Eu acho que o grande motivo de eu vestir essa camisa, eu acho que foi o professor Diniz, que ele me ligava 24 horas por dia. E eu esqueci a pergunta. Eu estou me preparando muito ainda, porque eu fiquei muito tempo sem jogar. O meu último jogo acho que foi 26 de maio. Mas eu estou continuando treinando, estou em forma. E se Deus quiser, quem sabe, só o professor Diniz pode dizer. Hola, buenas tardes. Primeramente, obvio, con el gerente estuvimos hablando, me habló del proyecto, me convenció. Y por segundo hablé con el técnico, Diniz, y también me terminó de convencer por la personalidad de él, cómo trabaja, cómo ayuda a los jugadores. Y pienso que eso fue lo más importante para mí. Y en cuanto a lo de las molestias, porque no había jugado, venía hace unos 3 días antes de llegar aquí, tenía una molestia en el cuádriceps, pero gracias a Dios no era nada grave, pues ya estoy al 100. Boa tarde, Andrés e Robert, tudo bem? Bruno Murito, do GE. Eu queria perguntar primeiro para o Robert, o que faz nesse momento você voltar ao Brasil, assim? Se é muito dessa sua ligação realmente com o Diniz, a vontade de jogar sendo treinado por ele. E também, Andrés, o que faz também você voltar da Europa agora para o continente da América do Sul? Pensando numa sequência, por exemplo, na seleção da Colômbia, vendo o sucesso de jogadores como o Arias, o Richard Rios aqui no Brasil? Obrigado. Boa tarde, Bruno. Como eu falei, eu acho que o motivo mesmo de eu votar foi mais por causa do Diniz também, pelo Vasco. Eu acho que eu encaixo diretamente no estilo de jogo dele, né? E eu sempre observei isso. E agora estou realizando esse sonho de vestir a camisa do Vasco e jogar com o Diniz também. Buenas tardes. Pues regresé de Europa porque siento que acá en Brasil el fútbol es mucho más vistoso de donde yo estaba. Me gusta mucho esta liga porque han salido jugadores últimamente colombianos
como Jonaria, como Richard Ríos, a clubes de Europa top, y espero que ese sea mi destino. Pues primeramente tengo que trabajar, obviamente, pero confiando en Dios, que todo va a ser así y volver a Europa. Boa tarde, Robert e Renan. Boa tarde, Andrés Gomes. Sejam bem-vindos ao Vasco da Gama. Fábio Azevedo, canal Fanático Vascaíno. Ao Robert, queria que você falasse sobre os teus planos, né? Já que você volta ao Brasil, ainda muito novo, sonhava em atuar, né, sendo comandado pelo Fernando Diniz, porque a defesa do Vasco, historicamente, sempre teve grandes zagueiros, mas nos últimos anos tem sido muito questionada. Quais são os teus objetivos ao chegar ao Brasil? E ao Andrés, você teve alguma conversa com algum jogador do Vasco para pegar informações? E se já ligou para o Cuesta, já que ele não ficou no Spartak Moscou, trazer o Cuesta para cá também? Boa tarde. Eu acho que um dos grandes objetivos meu aqui no Vasco é fazer bons jogos, por mais que eu esteja de empréstimo e que eu faça grandes jogos e o Vasco me compre, e que eu possa ficar aqui por muito tempo assim, e conquistar títulos também, que vai ser um motivo de muito orgulho. Buenas tardes. De los compañeros con el que me he hablado y todo eso, con Vegetti, que me ha guiado, varias veces me traduce con los compañeros y me parece muy buena persona, muy buen capitán. Y en cuanto a lo de Cuesta, pues le he dicho que obviamente necesitamos sumar minutos, jugar, hacer las cosas bien para poder ir a la selección y jugar el Mundial, que es lo que más soñamos. Boa tarde, Robert. Boa tarde, Andrés. Começando pelo Robert, bem-vindo ao Vasco. Pedro Cobalé do Lance. Eu queria saber como é que você se sente em atuar na lateral esquerda. Você é zagueiro de origem, mas já atua pela lateral esquerda. Recentemente o Vasco improvisou o lateral direito pela esquerda, o Puma, contra o Mirassol. E eu queria saber como é que você se sente jogando por ali. Para o Andrés, você joga normalmente pela direita e tudo mais, mas no último jogo, na sua estreia pelo Vasco, você entrou pela esquerda. Como você se sente jogando por ali também? Boa tarde. Me sinto ótimo. Acho que se o Diniz me colocar de volante, de meia, eu estando jogando, acho que não vai ser o problema. Eu acho que eu me sinto bem também jogando de lateral esquerda. Buenas tardes. Me sentí muy cómodo en esa banda por la izquierda. Últimamente venía jugando por derecha, pero no tengo problema tampoco. Me gustan las dos bandas, manejo los dos perfiles, entonces me gustan los dos lados. Boa tarde, Andrés e Robert Renan. Thiago Tostes, canal do Thiago Tostes. Jogar no Vasco é viver sob pressão. A atual fase do time aumenta ainda mais as perspectivas dos setores ofensivo, que tem sido criticado de criar muito e não converter em gols, e defensivo levar gol em quase todos os jogos. Como vocês ficaram jogando no Vasco sob pressão? Boa tarde, Thiago. Acredito que a pressão para nós, que é jogadores, é um privilégio, né? Se não tiver pressão, acho que o time está quase morto. E acho que o Vasco, a torcida do Vasco, tem uma autoestima muito boa sobre a equipe. Eu acredito que vão fazer grandes jogos e esse jogo possa virar. Buenas tardes. Lo más difícil es crear la jugada. Pienso que después que creemos la jugada, si trabajamos un poco más en la definición, todo va a salir bien. Entonces, lo más difícil se está haciendo y es lo más importante. Boa tarde, Sérgio do podcast Cosmaltino. Robert, para você é bem fácil. Tá pronto para jogar amanhã, se precisar? Boa tarde, sim, estou pronto. Andrés, como é que você se sentiu no São Januário com a torcida, sua estreia, apesar de ter sido uma derrota, um jogo complicado, mas como você se sentiu? No, buenas tardes. Me sentí muy bien, como dije anteriormente, cómodo, a pesar de la derrota, pero confiando en Dios, yo sé que vamos a hacer las cosas de la mejor manera porque tenemos un gran técnico y unos gran jugadores. Olá, Robert. Olá, Andrés. Boa tarde. Danilo do Expresso 1923. Robert, para você, todo mundo conhece sua característica de ser um jogador técnico. A torcida e a própria imprensa vem dizendo que o Vasco tem tido dificuldade em relação a zagueiros físicos, isso é, bola aérea, gols sofridos nessa parte. Como é que você se sente em relação a essa parte defensiva do zagueiro? E para o Andrés,
Além da sensação de se jogar em São Januário, como é que tem sido os treinos, Andrés, para você aqui, que já vem jogando, já vem treinando um pouquinho com o elenco do Vasco? Boa tarde. Boa tarde, Danilo. Acredito que eu venho melhorando cada vez mais, cada ano que passa eu venho melhorando nessa questão físico, assim. Mas como você falou, eu sempre fui muito técnico, assim, para zagueiro, e eu estou evoluindo bastante. Buenas tardes. Me sentí muy bien, contento con la energía de la torcida. Siento que nos apoyan mucho y pienso que va a ser súper importante, más en estos momentos que está pasando el club. Pero confiando en Dios vamos a dar vuelta porque tenemos un gran grupo. Aqui, Joel Silva, do canal Colina em Foco, sejam bem-vindos ao Vasco. Para você, Robert, queria perguntar, é o 5º clube na sua carreira e você ainda é muito jovem, né? 21 anos, não é isso? Eu queria que você fale o que atribui você não ter tido sequência nos times anteriores e o que você acredita que pode fazer diferente no Vasco para conseguir ter essa sequência. E para você, Andrés, tem alguma meta ao jogar no Vasco? É um empréstimo, assim como o Robert, até por um ano, com opção de ficar, de permanecer. Mas você colocou alguma meta pessoal de gols, assistências? Porque isso, de fato, pode te levar à Copa do Mundo. Obrigado. Boa tarde. Acredito que todos esses times que eu passei no 5, como você falou, acho que eu tive muita experiência. Aprendi a viver como pessoa, aprendi muito como atleta. E eu quero ter bastante sequência no Vasco, que, como eu falei também, que eles possam me comprar com meus bons jogos e que eu possa só seguir evoluindo. Buenas tardes. Primeramente, la meta que me puse al llegar aquí, ganarme un puesto en los 11 titulares, después ayudar defensivamente, pero lo más importante, ayudar con goles y con asistencia, que eso es lo que va a hacer la diferencia, los buenos partidos, y pues haciendo las cosas de la mejor manera aquí, yo sé que voy a llegar a la selección, voy a jugar el Mundial. Boa tarde, Robert. Boa tarde, Andrés. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Robert, para você, eu queria perguntar em relação a esse momento que o Vasco vive reformulando o sistema defensivo. O Vasco segue no mercado em busca de outros zagueiros, alguns zagueiros vêm saindo do elenco. Você chega com o aval do Fernando Diniz. Você acha que isso é uma vantagem para você, para a disputa pela titularidade, uma posição que está completamente em aberto, até mesmo com os jogadores podendo chegar? Como é que você lida com isso? E, Andrés, gostaria que você falasse a respeito desses primeiros contatos. Já jogou, inclusive, com o técnico Fernando Diniz, que tem características muito específicas. Como que você está se adaptando ao estilo do treinador do Vasco? Obrigado, sejam bem-vindos. Boa tarde. Acredito que o elenco do Vasco é muito bom e os jogadores que estão chegando só vai agregar mais o estilo do Diniz, o Vasco. Eu acredito que não tem muito segredo, é só continuar trabalhando que as coisas vão sair como que seja feito. Hola, buenas tardes. Pues el profesor Diniz es un profesor que exige mucho a los jugadores, claramente, porque siempre potencializa a los jugadores. Entonces, poco a poco en mi adaptación me he sentido mejor cada día, porque pienso que la molestia que tuve había parado un poco, entonces cada vez me siento mejor y los profesores, los asistentes, todo el personal del club me ha dado mucha confianza y eso es lo más importante. Aqui, boa tarde, Robert, boa tarde, Andrés, Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Para o Robert, dentro do seu setor, da sua posição no lado defensivo, queria saber quais são as suas inspirações, se é algum jogador do Vasco, algum ídolo também da sua família, e para o Andrés, até nesse sentido também, como é que é herdar a camisa 11 do Vasco tão pesada, com um simbolismo tão grande, já utilizada pelo Romário, recentemente pelo Felipe Coutinho. Como é que é herdar essa camisa que tem um simbolismo tão grande? Obrigado. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa tarde. Cara, eu acho que eu sempre gostei de assistir o Dedé no Vasco. Quando eu era pequeno, eu tenho as lembranças assim dele jogando. E que eu posso seguir os mesmos caminhos com ele no Vasco, com títulos e tudo. Hola, buenas tardes. Ya algunos compañeros así jugando, recochando, me han dicho la importancia que es tener este número, como tú lo dijiste recientemente, el último que lo tuvo fue Coutinho.
entonces vengo con la expectativa muy alta, entonces quiero dar lo mejor de mí. Boa tarde, aqui Robert Andrés, boa tarde. Sou o Rodrigo, da ESPN. Robert, você chega num momento em que um outro zagueiro saiu com bastante críticas da torcida. Eu queria que você falasse sobre essa pressão nessa parte do sistema defensivo do Vasco e também mirando um título que não vem desde 2016, a Copa do Brasil, como um campeonato mais curto para o Vasco poder voltar a vencer uma taça. E para o Andrés eu queria perguntar sobre a concorrência no ataque, nas pontas. Na direita o Ryan parece ser unanimidade, o Fernando Diniz gosta bastante desse jogador. Queria que você falasse sobre o espaço que provavelmente pode ser na esquerda, ali a concorrência com o Nuno, Garreto, talvez. Boa tarde, Rodrigo. Acredito que esse elenco de hoje, por mais que esteja com muita pressão, acho que a gente pode sim conquistar algum título esse ano. E, como eu falei, acredito que só continuar trabalhando, pegar a maneira que o Diniz gosta de jogar e confiar no trabalho dele que as coisas vão sair e vai dar tudo certo. Boa tarde, Davidson da Baby Vasco. Seja bem-vindo ao Clube de Regata Vasco da Gama. A pergunta é o seguinte: o Vasco se encontra numa posição muito crítica. Tem algum diferencial na posição que vocês vêm jogar? Vai dar uma ênfase, vai dar um gás? Qual a posição? Boa tarde. Boa tarde. Como eu falei, eu acredito que todos os jogadores que estão chegando agora podem agregar muito, né? Ainda mais porque está com, como você falou, que está com crítica, na pressão. Eu acredito que cada jogador que chegar vai dar o sangue, vai dar a vida pelo Vasco. E só continuar trabalhando que tudo vai dar certo. Mi posición natural es extremo por derecha, pero en la posición que entré contra Corinthians me sentí bien, también la hago bien por ahí, entonces no tengo problema.